Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, aprendizes do Evangelho! Como é bom estudar esta doutrina que tanto nos conforta e nos ilumina, abrindo a nossa intuição para tomarmos as decisões certas, não é mesmo? Hoje, e como eu tenho feito nesses dias do mês de maio, estamos dedicando este mês especialmente para as mães, para esta mulher que nos deu a luz. Por isso, estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre as nossas mães que já partiram. Sim, a minha mãe, como eu já disse, está agora na outra dimensão, seguindo sua passagem num outro momento. Mas eu nunca senti que realmente a minha mãe tinha me deixado, seja através de intuição, sensações, do sonho. Eu sempre estou em contato com ela e sei que ela se preocupa comigo, com meus irmãos, e porque os laços continuam, gente. Olha o que o Espiritismo fala sobre as mães e outros entes queridos que partiram, como eles se sentem do outro lado. Sim, segundo a doutrina espírita, o espírito continua vivo após o desencarne, ou seja, após a sua morte física, mantendo sua individualidade, personalidade e laços de afeto, o que inclui a possibilidade de nos proteger e auxiliar. Vocês sabiam disso? Vocês acreditam nisso? Sim, se somos espíritas, acreditamos que a vida continua. Se ainda temos dúvidas, podemos sentir aquela sensação de alguém que está nos observando, alguém que nos abraça, e quando sonhamos, parece até que sentimos o cheirinho, o contato, como se fosse de novo aquela pessoa querida estivesse aqui na Terra. Por isso, essas emanações, essa energia, o amor que nós levamos após a morte continuam. Os laços não são desfeitos, a não ser depois, quando há a nova reencarnação, e a nossa mãe pode vir como um filho, como um marido, como um parente e assim por diante, desde que ainda tenhamos algo ainda a trabalhar. Vocês já sentiram isso? A presença de um ente querido que vocês não se despediram aqui na Terra, mas que vocês sentem que ainda ouve, que ainda consegue ouvir as suas preces, o seu bate-papo, porque é bem isso, gente. Por exemplo, às vezes acontece alguma coisa na minha casa, meu irmão, a minha irmã ou eu mesmo estou passando por alguma dificuldade. Aí vem aquela sensação, normalmente às vezes lavando uma louça, e aí vem aquela sensação de tristeza, uma vontade de chorar, que eu sei que eu não tenho motivo para me sentir assim. E eu sinto que é a minha mãe. Aí eu converso normalmente, gente, conversa mesmo, como nós estamos tendo agora. Aí eu digo, mãe, tá tudo bem, meu irmão, ou a minha irmã, ou eu mesmo, estamos passando por isso, mas nós haveremos de sanar, que isso aí vai passar. Você não tem que se preocupar mais com a gente. Siga em paz, minha mãe. Complete a sua tarefa aí no mundo espiritual, porque nós vamos ficar bem.
Aí aquela sensação de choro, aquele pesar, sai assim leve, e eu vejo que ela entendeu, ela me escutou. E a vocês também eu falo, façam isso com as pessoas que não estão mais fisicamente presentes. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, escrito por Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Leitura número 3, Convite à Ascensão. Eu sou o caminho, João capítulo 14, versículo 6. Inumeráveis os óbices, sem conto as dificuldades. O cardo multiplicado na rota, cravando-se aos pés andarilhos, a pedra miúda penetrando pela alpacarta protetora, a canícula ardente sobre a cabeça ou a chuva impertinente, prejudicial como circunstâncias impeditivas. O apelo do alto, no entanto, chegando-te como poema de sol, encanto de paisagem visual, e perde-se além do horizonte, rarefeito, renovador, abençoado. Na estreiteza do caminho estão a visão próxima do detalhe nem sempre atraente, a lama e o abismo. De cima, porém, a grandeza do conjunto harmonioso em mosaico festivo, concitando-te a maiores cogitações. No torvelinho agressivo do dia a dia é mister crescer na direção da vitória, libertando-te das paixões que coartam as aspirações elevadas. Examina, assim, a situação em que te encontras e arregimenta forças a fim de ascenderes. Cá, na nesga da baixada dos homens, a dor em mil faces, o desespero em polimorfia fisionômica, a desdita em vitória. Mesquinhez abraçada a coisa nenhuma, asfixiando esperanças, esmagando alegrias. Lá nas alturas do ideal, a amplitude de vistas e as larguezas de realizações. Concitando ao programa redentor, não te detenhas no ultraje dos fracos, nem te fixes na insensatez dos desolados. Paga o tributo do crescimento a peso de jovial renúncia e com data submissão, superando detalhes desvaliosos e conjunturas lamentáveis, de modo a alcançares o ser e a vida aos cimos espirituais. Asseverou Jesus ser o caminho e ensinando como alcançar vitórias legítimas, enquanto conviveu com os homens e lhes sofreu a ingratidão, não se permitiu deter com eles, ascendendo do topo de uma cruz, além do solo das paixões, aos cimos da sublimação. Medita e segue-o, libertando-te da canga dos melindres e cogitações que te retém no solo pegajoso das baixadas desde hoje. Essa leitura vem falar das enormes dificuldades que temos no caminho e que, às vezes, quando estamos dentro do problema, vemos só o que está ao nosso redor. Mas os nossos anjos, nossos guardas, protetores, lá do alto veem a amplitude de opções que temos e a escolha de não sofrer. Porque, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa teimosia, a gente insiste em ficar martelando coisas que muitas das vezes até já passou, ou pessoas que já saíram de nossas vidas e que teimamos em relembrar tudo que aquela pessoa fez-nos de mal. Ah, meu irmão, olhe mais amplo, aumente sua perspectiva de felicidade
e saia desse turbilhão do orgulho, da vaidade, da mal palavra dita, e que você muitas das vezes passa uma vida inteira remoendo o passado. É hora de sair, é hora de abrir uma nova porta na sua vida, aonde você tem 1000 e outras escolhas, aonde existem novas pessoas a clarear a sua vida de maneira amorosa, de maneira afetiva, de maneira a lhe dar novas chances no trabalho e você sair desse pranto e lamentação. Acorde e veja que Deus Todo-Poderoso, Ele age de maneira discreta, aonde muitas das vezes, através do nosso silêncio, que se faz através de um pensar alegre, é que podemos ver. Enquanto estivermos nesse solo pegajoso de baixa sintonia, remoendo passados, não haveremos de ver tudo que Deus está a nos esperar, através de vitórias legítimas a alcançar. E com certeza, o caminho é Jesus, o caminho é o amor. Tenha fé e perseverança. E vamos abrir os nossos olhos para novas perspectivas. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá? Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada aqui, você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio, tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali tá algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha, são essas placas aqui. Tá? E parece que ainda tem mais pro outro lado. Aqui está o equipamento que foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui pro Zero. Muito obrigado. Agradeço a doação do micro-ondas que tanto nos facilita na nossa cozinha. Novidade na casa, hein? Atenção! Em junho começarão as palestras no Paulo de Tarso. Aguarde o horário e dia certinho. Pelo menos já temos o mês, será em junho. Estas palestras serão feitas pelo Geide e por outros palestrantes de outras casas devidamente convidados. Vai ser uma confraternização das casas espíritas aqui na Paulo de Tarso. Os nossos estudos continuam às quartas-feiras, de 3 às 4. O nosso reiki será
sempre às quintas, de 2h30 às 4h30. A nossa reunião do luto, dirigida pela nossa psicóloga Ceira, será de 1h30 às 2h30. Continuam com força total, esperamos você aqui. A campanha da cadeira do papai continua. O objetivo são 30 cadeiras. Já temos 15. Não é maravilhoso? A ajuda, o coração, a união de forças. Você faz a diferença. E se você souber de alguém que queira doar ou juntar forças no seu prédio ou na sua família e presentear uma vovó, fique à vontade, elas vão amar este conforto a mais que irão receber. Agradeço as doações para o bazar. Os itens de casa, roupa, sapato e brinquedos estão chegando e com esse dinheiro nós fazemos algumas melhorias na casa. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes desta semana de maio. Será Daniel Barros Bizarello Alves, parabéns. Alexandre dos Santos, que Deus ilumine. Rosângela Cruz da Conceição. Alessandra Martins Campos, que Deus ilumine a todos vocês. E você também faz aniversário em maio? Então aí vai o nosso abraço aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Um grande beijo, comemore, que nesse dia você seja muito feliz. Não esqueça de comprar o seu bolo, chamar os seus amigos e com muita alegria apagar as velinhas. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos então ao alimento do corpo, que são os alimentos não perecíveis. Nós temos então o arroz, o açúcar, café, produtos para o mingau como farinha láctea, maizena e mucilão, óleo, biscoito, o creme cracker e a maizena. Os sucos diversos são muito bem-vindos também. Anote também os produtos de limpeza como cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e, se você puder doar sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros, a assistência agradece. Muito obrigada. Se você não puder trazer esses itens aqui na casa, fique à vontade em contribuir na nossa conta do Banco do Brasil. Anote, por favor, a conta, a agência. A nossa agência 0001 dígito 9. A conta corrente 240052 dígito 9. Se preferir, anote também o nosso Pix, CNPJ 34022 756 0000153. Nós também temos o Pix do Banco Santander, o celular. Anote, por favor, 21 9983 69710. Se você quiser vir à nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche ou um momento musical, nossas idosas irão adorar. O horário da visita é de 3 às 5. Você também pode ligar aqui para a assistência e falar conosco, caso deseje fazer um momento festivo. Anote o nosso contato. O nosso endereço é Praia da Rosa, 1237, Tauá, aqui na Ilha do Governador, e nós ficamos em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro.
Se para você é melhor o centro da cidade, pois fica mais perto, então anote o endereço. Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, e fale com a Simone. Gostaria de ligar para deixar agendado a sua visita? Então, lá na sala da 13 de maio, anote o contato 3190-3873. Por este número, você pode também passar o nome para a prece ou, como já disse, agendar sua visita para fazer a sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Agradecemos sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Se preferir passar um e-mail para nossa assistência, anote o nosso novo e-mail. Esse novo e-mail é para o nome para a prece, é para o nosso bate-papo, é para você contribuir para dizer como o programa está chegando para você ou deixar um recadinho para nós, ok? Então anote o nosso novo e-mail, nomeparaaprece@gmail.com. Você gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Anote, por favor, @ACE Paulo de Tarso. Não deixe de deixar o seu like, apertar lá o joinha e também o sininho. Toda vez que você deixa o sininho acionado, você recebe sempre o programa que está entrando novo no canal. Gostaria de ver as nossas atividades aqui na Paulo de Tarso? Acesse o nosso Instagram e você vai ter acesso às fotos, os almoços, tudo o que acontece na casa. Anote o nosso endereço do Instagram, assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus.
vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito.
e vamos estudar mais precisamente seus itens 1 e 2, que trata da bem-aventurança, no caso, a respeito dos pobres de espírito. Então, Kardec se baseia no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Kardec comenta: a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientemente para o bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertença ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aniquilar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. É isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Justamente aqui, Kardec faz um texto belíssimo aqui para nos mostrar que a base de tudo, aliás, a primeira bem-aventurança que ele vai tratar é a humildade. Sem humildade, nós nem reconhecemos a falta das virtudes que há em nós. Porque se nós não formos humildes, seremos orgulhosos e vamos achar que nós somos superiores a tudo, que não temos defeitos, que não temos vícios, que estamos sempre certos. Então, para que nós primeiro possamos reconhecer a nossa insignificância perante o infinito, perante Deus, perante o universo, temos que ser, primeiramente, humildes. Por isso que está aqui posto o primeiro estudo a respeito
das bem-aventuranças é aquela que trata justamente da humildade, que, como diz Kardec, quando Jesus se refere aos pobres de espírito, são aqueles que são humildes. Os ricos em espírito são aqueles que acham que sabem tudo e que não admitem que possa haver acima deles qualquer um ou qualquer coisa. Por isso é que Jesus diz, olha, o reino de Deus é para esses bem-aventurados. Os bem-aventurados, pobres de espírito. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura número 12. Supercultura e calamidades morais. Emmanuel. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma é a resignação auridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Agosto de 1965. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas.
enfermos. Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira, Ana Lúcia Viana Mota, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Helenice Correios, Maria Aparecida Paulino, Roque Correia da Silva, Rosângela Correia da Silva, Orlando Rodrigues, Oirã Ferreira, Cláudio Sorriso, Norma Leal, Georgina Braga, Gerson de Jesus, Laida Salcedo, Heloísa Viana Dória, Joseane Baroni Conte, Maria Leonor de Almeida Esteves, Antônio José Ferreira, Aldo Prado, Adalberto Nunes Alage, Jorge Teixeira Dória, João Antônio Rodrigues, Jonas Guimarães de Brito. Desencarnados. Orlando Rodrigues, Djanira Madalena, Cristiano Santiago, Luiz Chometon, Laida Salcedo, Lélia Espada Chometon, Francisco Oirã Ferreira, Marcela Peçanha Paranhos, Pedro Aresta Peçanha Paranhos, Maria de Lourdes Otero Paranhos, Rosângela dos Santos, José Geraldo de Moura, Carlos Alberto Correia, Suelen Cristina da Silva, Paulo Santos, Francisca Silveira de Oliveira, Creuza de Almeida Brotewood Caldas. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, não te aflija com a perspectiva da perfeição de um dia para outro. As tarefas redentoras desconhecem o improviso. Ergue-se a casa, tijolo a tijolo, forma-se o rio, gota a gota, constitui-se o tecido, fio a fio. O Mestre Jesus, por isso mesmo, não espera do discípulo prodígios de sanidade num simples momento, de vez que a virtude não é flor ilusória no jardim sublimado da alma. Entretanto, se não podemos realizar o aprimoramento numa hora, devemos aprender a lição da bondade dia a dia. Sejamos bons para com aqueles que a divina bondade situou em nossos passos, auxiliando-os na senda da elevação. Sejamos bons para com os que caíram na margem da nossa própria estrada, oferecendo-lhes o toque da nossa amizade,
ou encorajando-lhes o reerguimento com o sorriso de nossa compreensão. Sejamos bons para com as vítimas da maldade, amparando-as sem ruído, para que a maledicência emudeça e para que a calúnia imobilize a garra da treva. Sejamos bons para com os fracos que não podem ainda caminhar sem a neurastenia, sem a queixa e sem a lágrima, sustentando-lhes o coração com os nossos braços fraternos. Por onde passamos, há sempre alguém que espera um pouco de carinho, a fim de restaurar-se. Na harmonia da natureza, a flor estende o perfume, a ave carreia a música, a fonte desliza servindo, e a árvore produz conforto e alegria, exaltando o sol que mergulha a terra em ondas ilimitadas de luz. Meu companheiro de todas as tardes, assim por nossa vez, ofereçamos a bondade a quem passa por nós ou a quem respira conosco, e estaremos louvando a infinita bondade do Pai Celestial, que em todos os ângulos da vida nos envolve em suas bênçãos de amor em todos os instantes da existência. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.